no dia 11 de agosto, quando ocorreu a leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros nas arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, uma jovem que fez um discurso que arrancou aplausos dos presentes, foi um dos grandes destaques desse dia histórico. Ela é a Manuela de Moraes, presidenta do Centro Acadêmico 11 de agosto da Faculdade de Direito da USP, que com apenas 19 anos. Oi, Manuela, muito bom dia, prazer em recebê-la. Prazer estar aqui. Prazer é o nosso, viu, Manuela? Bom, a gente teve, eu participei ali, né, logicamente estava junto ao público, bem na fila ali do gargarejo, e te vendo, foi muito emocionante, viu, Manuela? E eu percebia que aqueles advogados, né, aquelas pessoas que estavam atrás, que fizeram aquela carta, né, durante a ditadura militar, eu percebia nos olhares deles uma admiração também pelo seu discurso, viu, Manuela? E eu queria que você falasse, né, desse momento histórico, dessa sua participação, quando você fez um discurso assim, realmente, que comoveu a todos e a todas que estavam ali presentes. O que passava nesse momento, assim, na sua cabeça, ou momentos antes, ou durante? Foi muito emocionante, Manuela. Inicialmente, eu queria a sua percepção desse momento. Foi muito emocionante para mim também. Eu estava muito nervosa, porque eu ia ser a única estudante, né, a falar. Ia ter que representar a juventude brasileira inteira, basicamente. Então foi um peso, assim, complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito honrada, né? O pessoal que estava atrás de mim, que subscreveu a Carta de 1977, eu queria mesmo emocionar eles, assim, porque a luta deles também foi muito linda, né? Naquela época. E agora a juventude tinha que atualizar também, né? Essa carta nova. Por isso que eu trouxe na minha fala, assim, aspectos que eu acho que representam o novo perfil, né, de pessoas que estão entrando na universidade agora. Então, assim, eles conversaram comigo depois e me elogiaram nesse sentido, né, no sentido de que eu trouxe na minha fala uma atualização, assim, que precisava. Exato, você trouxe a atualização, a gente vai falar dessa atualização, mas ainda em relação àqueles que lutaram, né, pela democracia durante a ditadura militar. Você fez uma saudação, né, especial aos estudantes, né, da São Francisco, da USP, que deram a própria juventude para que a nossa voz ecoasse no dia de hoje. Eu lembro que você falou isso nesse momento. E você falou, né, do Arno Prez, do Henrique Sintra Ferreira, Vânio José de Matos, o João Leonardo da Silva Rocha, o Alexandre Vanucchi Leme, enfim, são pessoas muito, muito importantes na nossa história, porque estavam ali batalhando, né, pela nossa democracia, e já fazendo essa atualização, você coloca, né, você colocou também no teu discurso que a juventude negra e periférica, né, teve também seus corpos e sonhos assassinados pela violência de Estado. E aí você lembrou também, né, do menino do João Pedro, né, assassinado pela polícia, enfim, o Chico Mendes, o Dom e o Bruno, a Marielle Franco, enfim, eu queria que você fizesse exatamente esse paralelo, como você fez lá, né, das pessoas que lutaram antes e das pessoas que continuam lutando hoje e sendo também vítimas aqui do Estado. O que eu quis dizer nessa parte foi no sentido de que, tipo, a gente tem uma democracia hoje, e diversas pessoas realmente sangraram para que tivesse, mas que a gente não se contenta com a democracia desigual que a gente tem hoje e com um Estado democrático de direito que continua infringindo os direitos das pessoas, né? Então, eu quis trazer as pessoas que morreram pela nossa democracia, mas, ao mesmo tempo, mostrar que a gente não pode se contentar com a democracia que a gente tem hoje também, porque ela é muito falha. Então, eu acho que citar tanto as pessoas que morreram pela ditadura, como as pessoas que morreram no Estado Democrático de Direito, traz essa reflexão importante, né? Que não basta só o Estado Democrático de Direito, ele tem que ser um Estado Democrático de Direito eficiente, né? E tem que ser uma democracia
que seja igual para todos, tenha realmente igualdade de oportunidades, que ninguém passe fome, que ninguém esteja na miséria. Então, eu acho que o paralelo que eu quis trazer foi nesse sentido. Uhum. Agora, nessa questão também de atualizar nessa luta, você falou desse novo paradigma, né, de lutas que estão colocadas na atual realidade nacional, né, e das universidades, que antes eram para poucos e hoje tem aí novos rostos. Eu queria que você também relembrasse essa parte do teu discurso que realmente como chamou a atenção, né, daqueles que subscreveram a carta lá durante a ditadura militar, chamou a atenção de muita gente. Eu queria que você também falasse sobre essa questão, que hoje a gente tem aí novos rostos nas universidades, né, Manuela? Sim. A USP, ela começou a implantar cotas étnico-raciais em 2018, né? Então, faz pouquíssimo tempo que a USP está caminhando para que a universidade realmente seja de todos, né? Então, eu quis lembrar desse aspecto, de que agora as demandas dessas pessoas pretas e pobres que estão entrando na universidade vão ter que ser ouvidas, né? Vão ter que ser respeitadas. Eu faço parte do movimento Travessia, que é a gestão do centro acadêmico atual, lá na Sanfran, e a gente traz muito isso com a gente, de ter essas pessoas nesses espaços, da gente ouvir a voz dessas pessoas, porque se a faculdade está mudando, não basta só mudar, né? Tem que acolher também essas pessoas, né? As pessoas não podem só entrar, elas também têm que permanecer. Então, nessa parte, eu quis relembrar de que nós estamos aqui, né? Uhum. E, Manuela, enfim, pessoas negras, mulheres, e a importância, né, da gente ter exatamente todas essas cores e saberes, né, que diversificam os espaços de poder público e intelectual no Brasil. Estou pegando aqui um trecho do teu próprio discurso, a importância, né, dessa transformação. Sim, eu acho que é muito importante, né? Não existe democracia até que todos os brasileiros consigam ocupar esses espaços, né? Principalmente no que tange educação. Então, com essa parte do discurso, foi isso que eu quis dizer, né? A gente tem que valorizar esses novos saberes, né? Essa intelectualidade nova do Brasil, porque ela tem muito a contribuir. Então, muitas pessoas imaginam que cotas são uma ajuda, né, para as pessoas negras e tudo mais, mas na verdade é uma reparação histórica, né? É algo que a gente tem que entrar lá e a gente vai pesquisar igual as pessoas brancas, a gente vai participar de extensão, de matéria e tudo mais, e tem que valorizar, né, o esforço dessas pessoas. Então, nessa parte, eu acho que eu quis dizer isso, sim. Uhum. Teve um momento que também foi bastante importante no teu discurso, Manuela, porque a Carta às Brasileiras aos Brasileiros, essa carta não menciona, né, o nome do presidente Jair Bolsonaro. E você disse, né, que como jovem não é possível ter medo de dizer, né, o nome exatamente de quem que está colocando a gente em risco, o país em risco. Você falou Jair Bolsonaro. Queria que você fizesse aí essa avaliação em relação à política e ao desgoverno, né, de Jair Bolsonaro, nesse momento onde exatamente a democracia está em risco, as eleições, a realização das eleições está em risco. Gostaria que você falasse dessa questão, né, de falar o nome Jair Bolsonaro. Foi toda uma questão também, se eu falaria ou não, mas a minha fala foi coletiva, né? Muitas pessoas se envolveram na minha fala, não foi só eu que escrevi e tudo mais. E a gente estava nesse debate de falar ou não falar, mas eu acho que no final do dia a gente precisou falar justamente para dar nome mesmo à pessoa que está atacando, né? A democracia constantemente. Então, a gente considera isso um absurdo, né? Como eu já disse, as pessoas morreram para conseguir a nossa democracia, que ainda é falha. Então, foi um recado mesmo de que a sociedade brasileira não vai aceitar retrocessos, né? Se a nossa democracia, que é falha, ainda tentam retroceder, a gente não vai aceitar. Eu acho que o evento foi sobre isso, né?
Eu não acho que ninguém mais mencionou o nome dele ali, mas como juventude, a gente teve a coragem de dar nome aos bois, né? Exato, afinal de contas, né, o setor de educação foi bastante atingido, né, no governo dele. Então, eu queria que você falasse um pouco aqui do desgoverno, né, falasse um pouco exatamente como que a juventude foi afetada, né, nessa questão, nesse desgoverno Bolsonaro. Então, agora, nesses períodos de pandemia, né, todo mundo teve que fazer aula online, por exemplo, muitas pessoas, por exemplo, da USP, não conseguiram voltar para casa, continuaram vivendo nas moradias estudantis, mas ao mesmo tempo não tinha emprego e tinha uma bolsa baixíssima e não tinha bolsa de pesquisa, por exemplo, de iniciação científica. Então, eu acho que esse tipo de coisa afetou muito, principalmente a população pobre, assim, das universidades, sabe? Até hoje a gente segue lutando por um ajuste, né, das bolsas que seja maior, porque foi o que eu falei também, não dá só para as pessoas entrarem, elas precisam permanecer. Então, esses cortes nas bolsas de pesquisa, eu acho que foi algo que afetou muito a população, principalmente a população pobre das universidades. E, Manuela, conta um pouquinho também da sua trajetória, para a gente te conhecer melhor, né? Enfim, a sua família, de onde você vem, e justamente essa liderança, né? Tão marcante que você já está já mostrando com apenas 19 anos. Você tem 19 anos, né? Isso, 19 anos. Eu nasci em Araraquara, que é uma cidade do interior de São Paulo. E lá eu sempre estudei em escola pública. Eu saí do ensino fundamental e fui fazer TEC, né, que é a Escola Técnica de São Paulo. E aí, depois disso, veio a pandemia no meu terceiro ano do ensino médio. E aí eu comprei um cursinho baratinho online e passei na São Francisco, né? E foi lá que eu comecei a me engajar com o movimento estudantil, porque eu estava em busca, assim, de um grupo de pessoas que eu conseguisse dialogar melhor do que eu dialogava no meu ensino médio. Então, quando eu cheguei lá, eu já encontrei a Travessia, né? Eu já falei que é um movimento que eu participo, e também o Coletivo Juntos, que eu faço parte, estou organizada. E foi ali que eu encontrei as minhas pessoas. E aí uma coisa levou a outra. Uhum. E fala um pouquinho da tua família, o que eles Ah, fazem. a minha mãe, ela é diarista, e o meu pai, ele trabalha no Banco do Brasil, ele fez economia. E foi ele que começou, assim, a conversar sobre política comigo, assim, desde pequenininha. Nossa, que interessante. E agora, como é que a gente vai conseguir manter, né, essa chama aí dessa leitura da carta até o dia das eleições? Você acha que a participação, né, da juventude vai ser realmente decisiva nessas eleições? A gente está vendo aí um número expressivo, né, enfim, de eleitores jovens, pela histórico, um aumento histórico. Como é que você acha que a juventude deve se comportar aí em relação às eleições agora de outubro de 2022? Como eu falei, é dever da juventude ficar sempre em alerta, né? Obviamente, nós vamos derrotar o Bolsonaro nas urnas, com certeza absoluta. Mas, como eu falei no próprio discurso, tem que ser nas ruas também, né? Porque a gente até pode derrotar o Bolsonaro, mas é difícil derrotar os bolsonarismos, né? A ideologia do Bolsonaro, infelizmente, vai continuar. Então, não é com ele saindo que ataques à democracia vão cessar. Então, eu acho que o dever da juventude é estar sempre nas ruas mesmo, atentos, porque toda grande conquista de direitos do Brasil foi nas ruas, né? Então, a gente tem que continuar com esse nosso legado de luta da juventude e sempre estar nas ruas, sempre estar unida. Perfeito. E você fala, só para encerrar aqui, a luta material pelo direito ao pão e o direito também à poesia, não é isso? Sim, eu acho que essa parte do discurso foi uma das partes mais bonitas, né? Sim. Porque não é só uma luta para sair da miséria, para não passar mais fome, é uma luta também pela nossa própria felicidade, né? O evento do dia 11, para quem estava lá, a senhora estava lá, tava um ar de esperança, né?
Tava uma coisa muito bonita, uma coisa muito mágica. Eu imaginei que seria diferente, imaginei que ia pairar no ar um clima de medo, mas não, foi uma coisa muito de união. Foi assim, muito bonito ver que com o evento, símbolos brasileiros começaram a ser recuperados, né? O hino nacional, a bandeira, eu acho que está começando a voltar para a gente, para a população brasileira como um todo. E eu acho que essa parte do discurso era realmente sobre isso, sobre o direito a se sentir feliz mesmo, assim. Por isso que foi uma das minhas partes favoritas, inclusive. A minha também. Manuela, olha, muitíssimo obrigada. Imagino o orgulho aí dos seus pais, né, vendo você. Eu adoraria conversar mais tempo contigo. Tenho outras perguntas, mas o tempo já acabou, infelizmente. Passou muito rápido. E te agradeço, te parabenizo e espero contar com você aqui mais vezes no Jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual e da TVT, viu, Manuela? Muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo convite, viu? Foi um prazer. Foi um prazer também. Falamos aqui com a Manuela de Moraes, presidenta do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da USP. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.